Significa o quê? Conhecer o Cordeiro na sua intimidade e levá-lo para casa, para a sua casa. Na ocasião, quando o povo de Israel estava ali para sair ali do Egito, antes disso acontecer, houve ali o anjo da morte ia passar. E justamente era colocado ali o sangue do Cordeiro, né, em um utensílio, e era então colocado nos umbrais da porta a marca do sangue daquele cordeiro. Ou seja, o anjo passava da morte e o que acontecia? Quem tinha no umbral da porta, nos umbrais da porta daquela casa, tinha a marca do sangue, ele não entrava. Então a família toda era protegida. Isso nos remete a quem? Ao Cordeiro de Deus, a Jesus Cristo, que veio justamente derramar o seu sangue precioso, e o sangue de Jesus nos protege de todo mal. Então eu quero alertar você do Paraná, do Brasil, do mundo, não fique com medo de nada se você declara a sua fé em Jesus e se você tem Jesus como teu Salvador, como teu Senhor, porque Ele é o Cordeiro, como diz João Batista, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então não fique na onda que estão espalhando por aí, que vai acontecer alguma coisa, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, e que você tem que fazer isso, fazer aquilo. São coisas, né? Nem tudo que está se falando aí tem base bíblica. Então você não tem que temer. O importante é você se entregar a Cristo. O importante é você dizer: Jesus, entra na minha casa. Eu quero que o Senhor esteja na minha vida, na minha família, porque esta semana será uma semana de grande salvação para todas as famílias. E eu já percebo, Deus está aqui conosco nesse estúdio. Há uma unção do Espírito Santo muito forte, enquanto eu estou dando essa introdução nessa campanha espiritual dessa Semana Santa, Semana do Calvário, e também até chegar domingo de Páscoa. Tenho certeza, Deus está agindo, Deus está operando maravilhas. Então será uma campanha já a partir de agora, de vidas sendo salvas, libertas, curadas, transformadas, e haverá a proteção de Jesus sobre a tua vida, sobre a tua casa. Muito bem. Como Jesus, então, está representado na Bíblia pela figura do Cordeiro, existe aqui algumas perguntas. Primeiro, a pergunta de Isaac. Lembra de Isaac, o filho de Abraão? Isaac disse para o seu pai: Pai, onde está o Cordeiro? Vamos ler Gênesis 22, verso 7. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Aí depois Abraão responde, né? Deus proverá, meu filho, Deus proverá. Então, meus amados e queridos, Deus proveu a nossa salvação através de Jesus. Jesus, o Cordeiro de Deus. Ele veio justamente, quero que o Josué leia para mim, no livro de João capítulo 1, esse é um texto extra, mas muito importante, eu já falei ele aqui, mas vale a pena você ler e mostrar para os nossos ouvintes, é João capítulo 1, o verso 29, no Evangelho de São João, capítulo 1, o verso 29, vamos lá, 29, isso. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha só, eu achei tão interessante essa frase, diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus. Quer dizer, João estava cumprindo ali a sua missão, né? E daí quando ele olha, ele vê Jesus. Quando ele vê Jesus, diz a Bíblia, e Jesus vinha em direção a João. Querido e querida, isso aqui é espiritual. Deus me deu essa revelação aqui, ó. Ele viu Jesus e Jesus olhou para ele. Aí ele diz: Eis o Cordeiro. Ele aponta para Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é muito importante a gente enfatizar a questão aqui que tem a ver com a salvação. O único que pode perdoar os nossos pecados é Jesus Cristo. Então, meus amados e queridos ouvintes, preste bem atenção. O sistema maligno, né, ele está fazendo de tudo para tentar apagar isso aqui da história.
Você está entendendo, José? Isso aqui é o negócio. O diabo ele tem a sua astúcia, ele quer que as pessoas não vejam esse sacrifício de Jesus. Né? Tanto é que alguns dizem assim, isso é uma história linda, isso aí foi bonito, Jesus foi apenas um ser evoluído, então vem com essa filosofia aí de evolutiva aí, negativo. Jesus é o Filho de Deus, e ele veio para salvar a humanidade. Então ele é o nosso Cordeiro Pascal. Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Segunda coisa aqui, sobre o Cordeiro. O Cordeiro está nos céus, ok? Que é Jesus, né? O Cordeiro está na história. O Cordeiro está na Bíblia, na palavra de Deus. Então, Gênesis 22, que o Josué já leu, o Cordeiro simbolizado o quê? Morrendo por uma pessoa. Porque ali, quando Deus pediu para Abraão que sacrificasse o seu filho, ali já estava mostrando o caminho da salvação lá na frente, não é? Então o que aconteceu? Abraão sobe com o seu filho e ele foi sacrificar o filho dele. Mas na hora de ser imolado, sacrificado, né, a Bíblia diz que veio um anjo ali e disse, não, Abraão, quer dizer, Abraão provou a sua fé, mas aí tinha um cordeiro, um animalzinho ali enroscado ali nos galhos ali, né, num matagal, vamos usar esse termo aqui, né, e daí era um cordeiro, aí houve o sacrifício, tinha que ter o sacrifício. Tinha que ter o sacrifício. Então Jesus, ele foi sacrificado ali na cruz justamente para salvar a humanidade. Então, respeitamos, né, porque eu sei que essa mensagem não vai ficar restrita ao rádio, ela vai para o canal do YouTube, respeitamos quem não acredita nisso. Mas olha, com todo respeito, eu acredito e o problema de quem não acredita, por isso nós estamos pregando o evangelho. Jesus veio para salvar a humanidade, né? E ninguém vai apagar isso aqui. E brevemente Jesus vai voltar para buscar o seu povo. Ele prometeu isso. Agora ele não vai voltar mais para o sacrifício, porque ele já se sacrificou, ele já salvou. E o mais bonito, que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Mas isso a gente vai falar durante toda essa semana. Outra coisa importante aqui, em Êxodo 12, verso 3, que eu li, justamente fala o cordeiro prefigurado, ou seja, morrendo por uma família. Está escrito aqui, Êxodo 12, verso 3, no final diz, um cordeiro para cada família. Então, naquele contexto, tinha que ter um sacrifício para cada família, né? E ali era usado o sangue daquele cordeiro para proteger a família. Por isso que Jesus derramou seu sangue precioso. Como o Josué estava falando no primeiro bloco do programa, sobre a questão de Jesus, né? Que ele justamente ele sofreu por causa dos nossos pecados. O sofrimento, a gente não tem nem noção o que ele sofreu de tão coisa complicada que foi, porque ele levou o pecado de toda a humanidade, não foi o pecado de uma pessoa apenas, né? Mas de toda a humanidade. De todas as gerações, né? Então a gente vê hoje a importância, o valor, por isso que essa palavra é para avivar a tua fé, amados. Estamos chegando aí próximos, né? Essa data comemorativa, que é uma das mais importantes do ano, pode-se dizer assim. Tem outras datas bacanas, legais aí e tal, mas é uma das mais importantes do ano. É importante e a mais mesmo, porque justamente que houve o sacrifício, né? Foi onde nós alcançamos a nossa salvação. Jesus pagou o preço para salvar os pecadores, né? Isaías 53, a gente não vai ler, mas Isaías 53 fala do cordeiro profetizado, morrendo por uma nação, por um povo. Quer dizer, Jesus ali, Isaías profetizou que viria o Messias, ele levaria sobre si nossos pecados, doenças, enfermidades. Então, meu querido e minha querida, você não fale assim, essa minha doença, não diga isso, eu sei que você não fala por maldade, mas diga, Jesus já levou sobre si esta enfermidade, essa doença, esse vírus, essa praga, essa peste. Exatamente, ele veio para nos curar. Claro, nós cristãos, nenhum de nós estamos isentos de ficar doente, obviamente, ninguém está isento, todo mundo, independente do nível de fé que a pessoa tem em Jesus, mas nós temos que tomar posse. Não podemos entrar na filosofia, todo mundo vai ficar assim, negativo. Use a fé que você tem em Jesus, diga, eu estou protegido com o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus tem poder. Aliás, um alerta, eu estou falando isso aqui no nível espiritual, mas não brinque com o sangue de Jesus. Não é? Não quero entrar nesse mérito, não quero contaminar a mensagem, mas houve numa festa mundana lá atrás, aqui no Brasil, algumas pessoas debocharam da fé, debocharam de alguns símbolos religiosos, vamos assim dizer, debocharam do próprio Jesus, né? E o que aconteceu? Esse ano não teve. Nesse caso, foi bom para gente que não é fã desse tipo de festa, né? Não o problema em si que veio, né? Mas enfim, ou seja, meu irmão,
quem escarnece de Deus paga. Paga. Mas paga bonito. Porque Deus é amor. Porque o engano que está sendo pregado por aí, Deus é amor, vem, fica desse jeito mesmo. Quer dizer, é uma pregação assim sem compromisso, entendeu? Negativo. Eu sempre uso a analogia do casal. Eu sou casado há mais de 31 anos. E eu digo, eu amo a minha esposa Eva. Eu a amo. Mas se eu a amo, eu tenho que corresponder a esse amor. Agora, se eu só falo que amo, mas não faço a minha parte de marido, de esposo, aquilo que tem que ter num casal, né, um convívio bacana, que amor é esse? E eu aprendi que o amor sem compromisso vale tanto quanto o ódio. Entendeu? Não tem você ama. Se você ama, você vai sacrificar por aquilo. Não é? Então, Jesus deu a sua vida para salvar a humanidade. Então, Deus é amor, sim. Deus é misericordioso, sim. Mas Ele é justiça também. Então, por isso que no livro de Gálatas, esse é um texto extra, mas Gálatas capítulo 6 fala muito bem daquele que faz esse tipo de coisa, de zomba, né? Que ninguém zomba de Deus, é mais ou menos isso. É Gálatas capítulo 6, o verso 9. Enquanto o Josué acha aí, eu vou continuando aqui. Então veja bem essa questão. Nós temos que entender que Jesus veio para salvar. Jesus veio para salvar. Leia para a gente, deixa eu ver aqui, Gálatas 6, acho que verso 9, é isso 9, que fala da... Uhum. Veio para mim, por favor. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Ok, tem uma outra parte que fala sobre, não, aqui ó, verso 7, ó, não erreis. Leia. Vamos lá. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. Tá vendo? Semeou na carne, diz o texto seguinte, vai colher a carne. Não é? Porque tem pessoas que estão brincando com as coisas de Deus, não é? E daí ele fica vivendo uma vida de qualquer jeito. Deus, uma hora ele me perdoa. Meu amigo, a coisa é séria. Nós estamos vivendo tempos de fechamento de época, de ciclo, entendeu? Então, vamos se santificar ao nosso Deus. Vamos nos santificar. E santidade é interior, viu? Não vou entrar nesse mérito, não tenho compromisso com essa área, mas santidade não tem nada a ver com o teu exterior. Tem gente que acha que santidade é vestimenta, é isso, é aquilo, não tem nada a ver. Né? Tem gente que tem um estilo que parece que é santo, mas da boca só sai coisa ruim, né? Mas deixando essa parte de lado, então a santidade tem a ver com o nosso interior. Jesus, certa ocasião, falou sobre isso. Jesus disse, olha, as pessoas estavam dizendo que sobre adultério, de pecar e tal, ele falou, você talvez não praticou, mas só de você pensar besteira, você já pecou. Então tem gente que, né, fica aí julgando os outros e está pecando do mesmo jeito, né? Vamos lá, prosseguindo aqui, Josué, vamos ler 1 Pedro, capítulo 1, o verso 18 e 19, que fala justamente o cordeiro declarado. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como que de um cordeiro imaculado e incontaminado. Que lindo isso aqui, né? É muito lindo isso aqui. Vale a pena ler de novo. Lê de novo, por favor. Sabemos que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver que, por tradição, recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como que de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então o que a gente vê nesse texto aqui? A maior necessidade humana é a salvação, minha gente. É a nossa salvação em Cristo Jesus. A porta da graça está aberta. A dispensação do Espírito Santo, né, está disponível. Então o valor do ser humano pode ser inferido do preço pago para resgatar o homem. Exatamente. Então Deus, o Filho, através de quem os mundos foram criados, tornou-se carne e morreu pelos pecados da humanidade. Então esse ensinamento ele é muito importante, que nós estamos falando do sacrifício de Jesus, da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus para a nossa salvação eterna. Vou repetir, por isso que há um sistema religioso no mundo ensinando, deturpando esse ensinamento que nós estamos passando para você.
Porque Satanás, o anticristo, o diabo e outras forças do mal, ele quer o quê? Ele quer confundir a mente das pessoas. Ele não quer que as pessoas conheçam de fato Jesus Cristo. Não adianta você só conhecer a história de Jesus, que é bonita, que é linda, mas você tem que se entregar totalmente a Jesus Cristo. Você precisa declarar com a sua boca: eu declaro, eu confesso, Jesus Cristo é o meu Salvador, Jesus Cristo é o meu Senhor. É isso. Você declarar. Você profetizar e recebê-lo no seu coração e dizer: Jesus, entra na minha casa, transforma a minha vida. A casa começa com você e depois a tua descendência, o teu lar, aí é onde você mora. Então, o Cordeiro declarado, mas ele derramou o sangue precioso de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então veja bem, querido, a importância de Jesus, a importância da sua vinda. E Jesus não é religião, Jesus não é uma instituição religiosa, Jesus é Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e Ele está conosco. E em Apocalipse 5, nós não vamos ler, mas ele está ali, o Cordeiro entronizado. Então nós estamos enfatizando o que aqui nesta manhã, nesse início de semana e nesse projeto dessa semana? O Cordeiro, que é Jesus Cristo de Nazaré, que veio para nos salvar, para nos restaurar. Tem bênção aqui, olha lá, Josué, que lindo isso aqui. A promessa de salvação é para toda a família. A promessa de salvação é para toda a família. Em cada casa do Egito deveria ter um cordeiro, que é o texto que eu já li, Êxodo 12, verso 3. Em cada casa. Então Jesus, ele quer estar na tua casa. Ele quer salvar o teu marido, a tua esposa, os teus filhos, os teus netos, os teus bisnetos. Por isso a importância de você orar sempre pela sua família. Eu quero dizer para vocês, Deus não tem netos, Deus tem filhos. Filho de cristão não é um cristãozinho, tá certo? Tem que nascer de novo. Quando eu nasci, Edson, nasci, os meus pais serviam a Deus, já servia a Jesus. Mas quando eu passei a entender o que é certo e errado, eu tive que decidir por Jesus. A minha mãe e o meu pai, embora o meu pai ele morreu cedo, então foi a minha mãe que me discipulou, que me ensinou os princípios de Deus. Então ela ensinou muito bem, graças a Deus, louvado seja Deus por isso. Então eu aprendi, e quando eu aprendi, já na minha adolescência eu decidi, eu vou caminhar com Jesus. E estou falando isso para vocês. Então, se você, meu querido e minha querida, tem Jesus, mas seus filhos são filhos maravilhosos, são educados, são generosos, é os filhos que você pediu. Mas se eles ainda não se entregaram a Cristo, ore bastante, para que eles sejam salvos. A salvação você adquire em vida. Em vida. Depois que morre, não adianta mais orar para quem morreu. Tem que orar para quem está vivo. Depois que morre, aí é com Deus, aí você tem que orar para quem ficou vivo. É assim, é bíblico isso. Entendeu? Nós estamos ensinando verdades e sempre eu digo, com todo respeito, que eu sempre busco ter uma certa educação, porque tem pessoas que vão estar ouvindo isso aqui na internet e até no rádio mesmo, que não concordam. Você sabe disso, né? Porque quem é cristão entende, isso aqui eu entendo. Pois é, mas tem muitos que podem até dizer, não, querido, é em vida. Ame as pessoas em vida. Cuide das pessoas que estão próximas de você em vida. Porque ninguém está isento da morte, a gente sabe disso. Embora o tema não é isso, mas Jesus deu a solução até para a morte. Você sabe, né? Em João capítulo 11, né? Quando Marta e Maria chegam para Jesus e falam, meu irmão morreu, se você tivesse aqui não tinha morrido. Jesus falou o quê? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Né? Quer dizer, então quem tem Jesus, um dia a Bíblia diz que quando Jesus vir, né, nós acreditamos no arrebatamento, a Bíblia fala que Jesus, ele virá. Então ele vai num abrir e fechar de olhos, ele vai vir para arrebatar o seu povo, aqueles que têm a marca do sangue do Cordeiro, que tem Jesus. Ou seja, ele vai vir e vai ter o quê? A Bíblia diz, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos na ocasião desse arrebatamento, seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Josué, esse dia está chegando, hein? Esse dia está chegando e vai chegar, porque as profecias estão se cumprindo. Então, se você está firmado em Cristo, você pode dormir tranquilo, trabalhar tranquilo, Deus proverá. O importante é você ter certeza da sua salvação. Prosseguindo aqui, a promessa da salvação da família está na Bíblia. Vamos ler Salmo 112, o verso 2 e 3. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada.
Fazenda e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Lê só o verso 2, por favor. O 2. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Quem quer descendência, querido? Seus filhos, filhas, netos, bisnetos, se você tem tataraneto, e assim vai, né? Outro caso aqui importante, o caso de Zaqueu. Lembra daquela música? Entra na minha casa, né? Lucas 19, vamos ler do 5 ao 9 para encerrar. Aí nós vamos orar por vocês. E amanhã a gente continua esse tema aqui, um cordeiro para cada família. Você vai ouvir a semana toda, de hoje até sexta-feira, esta ministração. Lembrando que esta palavra vai estar logo mais à tarde, ou ao anoitecer, já vai estar no nosso canal ali do YouTube. Se inscreva através do nosso site agindodeusquemimpedirá.com.br. Ali você encontra para clicar no YouTube e assim você pode então ser abençoado em nome de Jesus. O livro é de Lucas, né? Lucas, tá? Uhum. Lucas 19, do verso 5 ao 9, né? 19, Lucas 19. Lucas. Tá. Está em João aqui. Volta aí. Vamos lá. Opa. Lucas 19. Enquanto ele procura aqui, tome posse da salvação da sua família, que nós vamos orar hoje, hein? Daqui a pouquinho vamos orar para que vidas sejam salvas, libertas e transformadas pelo poder do nome de Jesus. Lucas 19, a partir do 5 só. Do 5 ao 9, vai lá. Beleza. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também é filho de Abraão. Veja bem, Zaqueu teve interesse em conhecer Jesus. Ele foi à procura de Jesus. Era impossibilidade de estar perto de Jesus, ele sobe numa árvore e espera a caravana de Jesus. Jesus vem, para e olha para cima e diz: Zaqueu, desce devagarzinho. Foi assim que ele falou? Não, né? Desce o quê? Depressa. A salvação é urgente. Jesus disse: desce, Zaqueu, depressa, porque é hoje, não é amanhã, é hoje eu vou na tua casa. E Jesus foi na casa de Zaqueu, a família de Zaqueu foi salva e houve salvação naquele lugar. É o que Deus quer fazer a partir de hoje, para aqueles que ainda não são salvos. Entregue a sua vida para Jesus e daqui a pouquinho nós vamos orar para Deus salvar a sua família. E concluindo, tomando posse da salvação da família, um cordeiro para cada casa, ou um cordeiro para cada família. O carcereiro de Filipos, ali quando Paulo houve aquele terremoto, em Atos 16:31, Paulo diz para ele que estava desesperado: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, em questão de crer. Então creia, meu querido e minha querida. Josué também, por ocasião do seu discurso à nação de Israel, Josué 24:15, Josué diz assim: olha, eu e minha família já decidimos, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amados e queridos ouvintes, a fé é o elemento básico para a salvação da sua vida, para a salvação da sua família. Foi o caso de Abraão. Em Gênesis 12, do 1 ao 3, fala quando Deus chama Abraão e diz: olha, você vai ser uma bênção através de você. E Jesus veio justamente para nos salvar. E a conclusão, nesse início desse projeto, um cordeiro para cada família. Zaqueu levou o cordeiro para a sua casa. O carcereiro de Filipos levou o cordeiro para casa. Josué levou o cordeiro para casa. Amigo, amiga, querido, leve o cordeiro também para a sua casa, porque um cordeiro para a sua casa é para você, é para a sua casa e para toda a sua família, em nome de Jesus de Nazaré. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa programação dessa segunda-feira. Obrigado por essa palavra, Senhor, onde a gente precisa refletir acerca do Cordeiro. E esse Cordeiro é Jesus. E que ele possa ressurgir no nosso coração, que nós possamos voltar, Senhor, ao primeiro amor também. Amém. Que nós possamos, Senhor, sermos cristãos realmente de verdade, que creem no Senhor Jesus. A palavra está sendo levada, Senhor, mas aquele que ainda não crê, aquele que ainda tem uma certa desconfiança ou descrença, que nessa manhã, Senhor, possa estar sendo bloqueado isso, Pai, no seu coração, na sua mente, e que entenda que o Senhor Jesus é o Cordeiro. O Cordeiro que veio para tirar o pecado do mundo, que veio para salvar.
que veio para libertar, e que nós possamos nessa manhã, Pai, a partir desse início, dessa palavra que o pastor está trazendo, Pai, um cordeiro para cada família, meu Deus, um cordeiro para cada casa, Senhor. Então todos nós temos esse direito, esse merecimento, porque o Senhor nos deu esse merecimento de termos o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, e que nós nessa manhã então possamos, Senhor, cada ouvinte está recebendo agora no seu coração o Senhor Jesus como Salvador. Sim, ó Pai, nós concordamos com esta oração e pedimos, Pai, perdoa os nossos pecados. Perdoa os pecados de todos que nos ouvem pelo rádio, pelo canal no YouTube, onde chegar essa mensagem, seja para salvar vidas, salvar homens, mulheres, jovens e crianças, salvar toda a casa. Deus, também proteja essa casa com o teu sangue, livra de todo mal, proteja, livra do vírus, livra de pestes, de praga, cubra com o teu sangue, Pai, como o Senhor protegeu o povo lá no Egito com o sangue do Cordeiro, proteja nós também com o sangue de Jesus, proteja cada ouvinte, cada um que recebeu esta palavra no coração e entendeu a palavra, além de perdoar os seus pecados, Pai. Escreva o nome desta pessoa no livro da vida e a partir de hoje ele começa a caminhar com Jesus, aprendendo com Jesus e respirando esta fé em Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Abençoa cada ouvinte, cada propósito e te apresentamos agora cada pedido que chegou até nós, mesmo aqueles que a gente não pôde ler, Senhor, que é a grande maioria, mas nós apresentamos ao Senhor neste momento, pedindo ajuda, socorro, misericórdia, salvação, curas, libertação, provisão e também o suprimento financeiro em nome de Jesus. Abençoa esta água que nós separamos e quem separou também seja abençoado e consagrada em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Sobre mim, tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar, nem merecer. Queridos, que Deus te abençoe, Deus te ilumine. Obrigado, Josué. Amém, obrigado, boa semana, amados. Até amanhã, permitindo Deus. O amor de Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida.